Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Uma imensa alegria poder estar com vocês nessa noite. Quero agradecer ao pastor Ismael pela honra em ser convidado para vir aqui falar a obreiros, a membros. Nós que pastoreamos sabemos a seriedade que tem o púlpito da igreja, e a gente só franqueia isso realmente a pessoas que a gente considera. Então, louvo muito a Deus, obrigado pelo carinho, pela amizade, pela confiança em estar aqui podendo falar do Senhor para a igreja dele. Trago ao pastor Ismael o abraço do pastor Samuel, da pastora Keila, ainda hoje de manhã falava com ela. Um abraço ao pastor Ismael, à pastora Elane, ao Benhur, Mateus e a Mariana, né? Todos os filhos e a família linda do pastor que estão aqui há já 9 anos fazendo a obra do Senhor e revolucionando a cidade de São Carlos. Eu hoje sirvo a Deus ali em Americana, trago também um abraço da igreja de Americana, a linda igreja de São Carlos. Vamos à palavra de Deus? Abra sua Bíblia no livro de Números, capítulo 14. Quando o pastor Ismael me convidou, me disse que o Ebom seria com um tema livre, e isso traz para a gente um peso maior. Quando nós ministramos dentro de algo proposto, a gente se limita àquilo que foi pré-determinado. O tema livre traz uma responsabilidade grande, falar a obreiros, a membros, a líderes da igreja, é sempre algo muito importante. Vocês estão me ouvindo, irmãos? Eu sempre pergunto isso, é o meu jeito, tá? Porque eu tendo a falar baixo, e às vezes eu fico com dificuldade de saber se estão me ouvindo ou não. Então, eu sempre pergunto, não estranhe isso, é normal. Cada um vai desenvolvendo uma forma de lidar com o microfone. Eu dizia que falar a obreiros é algo muito importante, sério. Então, vou buscar em Deus hoje partilhar com vocês alguns princípios que fizeram de Josué um líder bem-sucedido. Josué talvez seja o exemplo mais claro, mais amplo de uma liderança, mostrando a forma que ela inicia, como ela se estabelece, quais os pilares que lhe mantém e como ele termina. Ele é um dos poucos exemplos bíblicos que estão descritos de forma tão clara e ampla. Por isso, nós vamos pensar na noite de hoje, então, em alguns princípios para que nós tenhamos uma vida ministerial, e a vida ministerial nunca vai andar longe da vida cotidiana. Então, alguns princípios que são importantíssimos para que nós tenhamos uma vida digna, abençoada e próspera diante de Deus. Números 14, versículo de número 6. Se você puder ir anotando as referências, nós vamos caminhar por alguns textos e depois você lê em casa com tranquilidade, com mais calma, a fim de entender e receber aquilo que Deus tem para nós. Quantos acharam? Digam amém. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra, pelo meio da qual passamos a espiar, é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra, e nola dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não temais. Amém. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos pelo dom da vida, pelo privilégio em te servirmos. Senhor, na noite desse dia, nós nos reunimos como tua igreja, onde os teus obreiros estão aqui, Pai, para buscar aperfeiçoar-se diante da tua palavra. Tem misericórdia de nós, Senhor, torna-nos dignos, eu de falar e eles de ouvirem a tua palavra. Perdoa as nossas falhas, fala conosco, é o que nós pedimos e gratos te adoramos, dizendo amém. Assente-se, por favor. Josué é um jovem que nasce debaixo da orientação do temor a Deus. Ele tem princípios ligados ao temor, e o temor ao Senhor, nós já aprendemos desde cedo, é o princípio da sabedoria.
Os irmãos me ouvem? Josué, então, desde muito novo passa a servir. Primeira lição que nós vamos aprender com Josué: conquanto servirmos a Deus, é imprescindível aprendermos a necessidade de estarmos disponíveis, de nos disponibilizarmos a servir. Servir tem que ser algo feito com alegria e predisposição. E isso não significa somente ser obreiro. Servir a Deus já inicia no dia do culto, quando você busca a Deus dizendo assim: eu vou à igreja oferecer um culto, como o pastor Bion estava ensinando aqui, no início do culto. Nós chegamos à igreja, nós saímos de casa e nos dirigimos ao ato do culto para prestar um culto a Deus. Isso já é serviço. Então, quando eu digo, puxa, hoje eu tenho que ir para a igreja, eu já errei. Puxa, hoje eu preciso ir na igreja, senão o pastor vai me chamar atenção. Já está errado. Eu preciso ir lá no culto na sede, porque é a escala, então se eu não for, eu terei problema com a liderança. Já está errado. Você até vem, mas não veio pela finalidade correta. Porque a ideia principal tem que ser serviço. Servir àquele que nos chamou. E a conta fica muito fácil quando eu começo a pensar quem já fez mais. Quando eu penso assim, eu estou cansado, eu começo a imaginar, eu digo eu mesmo, eu penso assim, puxa, vamos ver quem já fez mais hoje. Eu digo assim, eu acordei cedo, eu trabalhei, eu fiz. Nossa, mas Deus me guardou, Deus me deu vida, Deus me livrou, Deus tirou os laços. E aí eu já digo assim, é melhor tomar uma vergonha, né? Deixa eu lavar esse rosto, tomar um banho, fazer a barba e ir para a igreja. Porque isso é o mínimo do que eu posso fazer. Josué nos ensina então o primeiro princípio de disponibilidade. Ele é um jovem que está sempre próximo para servir. Há um adágio popular que diz que quem não está presente, quem não é visto. Quem não é presente não é visto, não é reconhecido. Quem não está apto. Muitas vezes nós lemos o livro de Josué e vemos as suas conquistas, mas é preciso entender os princípios que fizeram desse jovem um grande homem de Deus. A sua essência é essa. Josué está disponível e está sempre perto do seu líder. Um dia, Moisés está chegando próximo à terra prometida e decide levantar príncipes das tribos para enviar para que conheçam a terra. Todos sabemos a história, amém? Todos obreiros, né? Frequentantes da escola dominical e todos aqui conhecemos bem. Diz a Bíblia que Moisés estipula 12 homens e manda que esses homens estejam visitando, olhando. A palavra correta é espiando a terra. Quando eles voltam, eles trazem um relatório. 10 deles dizem assim: Moisés, larga isso para lá, Moisés. Ei, Moisés. Não, irmão, mexe com isso não. Mas como assim? Não, eu acho que você deve estar equivocado. Deus falou da terra, mas não deve ser bem essa. Mas como, gente? Não, essa não dá. Isso é muito difícil, Moisés. Você não tem ideia, não. Moço, tem uns homens lá que a gente perto deles parece gafanhoto. A gente é pequenininho. Não. Entrar lá, a gente entra para perder, Moisés. 10 desses homens, dos 12, são unânimes nessa palavra. 2 se levantam e dizem assim, não é bem assim não. A terra é boa. Os cachos de uva grande, umas frutas grandes, os favos de mel gigante, rapaz. É bom demais. O que eu quero te dizer logo no início dessa nossa reflexão, nesse é bom, na Assembleia de Deus de São Carlos, é que a tua visão vai determinar o teu futuro. Eu vou dizer de novo. A tua visão determina o teu futuro. Me ajuda a pregar, olha para alguém perto de você e diga assim, aquilo que você enxerga vai determinar onde você vai chegar. Sabe por que o diabo fala tanto de crise? Para que a gente tome isso como posse. Ah, pastor, o senhor vai dizer que o Brasil não está em crise? Não é que está. Isso desde que a Bíblia diz, o mundo tereis aflições, o mundo jaz no maligno. Não é uma novidade.
Se nós conversarmos com os mais antigos, houveram outras crises e os problemas só vão trocando de nome. E isso é o que a gente vê. Mas sempre houve problema. Mas o diabo coloca isso de forma popular, para que todo mundo, e todo mundo aqui já deve ter ouvido isso, mesmo dentro de nós, alguns falaram, não, mas está difícil, estamos em crise, estamos em crise, estamos em crise, e você vai praticando a crise, crê que está em crise, e aí alguém diz assim, Deus levanta um profeta, e Deus está dizendo que você vai prosperar. Não, não é bem assim não, agora é hora de recolher, agora é de guardar, agora é melhor enterrar o talento, porque eu não sei como é que vai ser amanhã. Rapaz, Deus está abrindo uma porta, investe, vai fazer uma viagem. Não, melhor precaver, porque... E Deus está olhando do céu dizendo assim, abraçou o que o diabo disse. Não estou dizendo para você ser insano e sair arriscando, não. Mas é preciso entender que aquilo que nós somos, temos e mantemos, não está debaixo das nossas mãos. Nós somos aquilo que Deus determina, nós temos aquilo que Deus provê, e nós vamos manter aquilo que Deus definir que vai manter. Não é o diabo que arranca, não é a crise que leva. Nós temos visto isso em nossas igrejas. Deus tem levantado pessoas no meio dessa crise e tem prosperado empresas. Deus tem feito pessoas desempregadas conseguirem outras portas. Nós não podemos aceitar isso como uma verdade. Aquilo que você enxerga determina o seu futuro. Vou explicar para você por quê. Josué e Caleb olham para a realidade que os homens estão dizendo e dizem assim, não é bem assim. Os 10, ou seja, a maioria está dizendo, não dá. Mas os 2 olham assim, dá, é bom. Não é ruim. 10 estão dizendo, esquece. 2 estão dizendo, é possível. Primeira pergunta que eu quero fazer a você é, qual dos 2 grupos você se enquadra? Sabe qual é o grupo dos 10? Aquele que Deus está dizendo assim, avança, melhor não. Aquele que o pastor diz assim, gente, vamos entrar nesse propósito. Ih, pastor, eu acho muito difícil. Aquele que o dirigente lá na congregação está dizendo assim, nós vamos ampliar as tendas. E você está dizendo, não, pastor, nós não temos dinheiro, o caixa não fechou esse mês. Aquele que a família está dizendo, o marido está dizendo assim, amor, nós vamos conquistar, esse ano a gente compra a casa. E bem, com esse salário que você ganha, esses são os 10. Sabe como é que é os 2? Deus proverá. Uma das histórias que mais me chama a atenção na Bíblia dentro desse contexto é Isaac. A Bíblia diz que Isaac está na terra seca e Isaac decide plantar. Todo mundo fala que Isaac colheu 100 por 1, não é isso? Alguém já ouviu essa história? Alguém está me ouvindo? A Bíblia diz que Isaac está na terra, ele está numa terra seca, e quando ele planta, ele recebe 100 por 1. Toda ministração de oferta a gente pensa sobre isso. E é importante esse detalhe, ele colhe 100 por 1. Mas tem um detalhe que a gente não conta. Primeiro ele tinha semente. Tá? Nós estamos no interior do estado. Existe plantio aqui em São Carlos também, não existe? Como é que chama o lugar que vende semente? Como é que chama a loja que vende semente? Eu não sei. Agropecuária? Então você imagina Isaac chegando na venda, na agropecuária, dizendo assim, moço, queria comprar semente. Ih, rapaz, você é doido. Essa terra é morta, não planta nada aqui não, mas eu quero. Não, rapaz, ninguém está plantando, você não está entendendo. Deixa eu te explicar uma coisa. Ninguém me compra semente. Essa semente que eu estou aqui é até velha, porque ninguém planta. Eu não quero saber o que todo mundo faz, eu quero semente, me dá semente. Aí imagina Isaac arando a terra, e o povo dizendo, moço, você está doido, rapaz, você é maluco da cabeça, não nasce nada, essa terra é morta, você não está vendo que a nossa plantação não nasce? E ele está dizendo assim, amém, não tem problema não, mas a minha vai nascer. Existem alguns princípios espirituais que a gente precisa entender. O diabo sempre vai lançar essas palavras para dizer não dá, não pode, é impossível. E a Bíblia ensina que aqueles que ficam olhando as nuvens e olhando o vento, nunca vão plantar e nem vão colher. Nós precisamos entender que pouco importa se tem crise ou não tem. Nós temos um Deus, e se esse Deus está conosco, é só isso que importa. A Bíblia diz que Isaac planta, isso significa que na terra seca, ele não ficou olhando, ele plantou. Eu estou dizendo para você, que se você jogar as sementes debaixo da vontade e da bênção de Deus, ainda que esteja seca e morta, vai crescer, vai frutificar, e o seu ministério será uma bênção, a sua família será estabelecida, todas as coisas darão certo, porque não importa o lugar que você está, importa sobre quem você está, e se Deus está sobre você, você já é mais do que vencedor. Deus faz exatamente aquilo que os príncipes determinam. Nada mais e nem menos. Os 10 que disseram não dá, Deus assinou do céu, não dá.
vocês não vão entrar. Está na Bíblia. Os dois que disseram, é bom, Deus disse, eu também acho. Vocês vão entrar. E no final da história de Caleb, ele com mais de 80 anos, está um garotão. E ele olha para o monte e diz assim, eu queria aquele ali. E alguém diz assim, moço, mas esse presente que Josué está te dando é ruim, porque lá tem gigante. Não tem problema não, as minhas forças estão renovadas, eu vou arrancar todos de lá, e eu vou conquistar e possuir a terra. E diz a palavra de Deus, que Caleb, com seus altos de 85 anos, conquista, limpa e purifica, vivendo a promessa que Deus lhe deu. Os outros 10 ficaram exatamente onde disseram que ficariam. Me ajuda a pregar? Olha para alguém e diz assim, tua visão determina teu futuro. Se você olhar para problemas e enxergar problemas, você vai parar nos problemas. O que é que faz a diferença na vida de Josué? Ele aprendeu cedo. Ele olha e diz assim, gente, se o Senhor se agradar de nós, tudo vai dar certo. Alguém me ouve? Olha para alguém perto de você e diga assim, não é por quem você é. Melhora isso, me ajuda aí, diga assim, não é por quem você é. Olha aqui para mim, gente, Deus não está preocupado com o seu currículo, Deus não está preocupado com a tua condição, Deus não está preocupado com a empresa que você tem, Deus só está preocupado com o teu coração. Se você entregar o teu caminho ao Senhor e confiar nele, a Bíblia diz que o mais Ele fará. Todas as coisas estão debaixo do controle de Deus. Se você confiar nele tão somente, Ele fará infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. O primeiro princípio de Josué é esse. A visão dele começa a determinar. O segundo princípio que eu gostaria de pensar com vocês é a obediência literal. Capítulo 17 do livro do Êxodo, verso de número 9, diz a Bíblia assim. Pelo que disse Moisés a Josué, escolhe-nos homens e saia a peleja contra Amaleque amanhã, eu estarei no cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera. Olha aqui para mim. 2 Crônicas 20:20, anota aí para ali em casa. Crede em Deus estareis. Alguém pode me ajudar a completar isso? Crede em Deus estarei, diga assim, seguro. Crede em Deus estarei. Qual o resto do versículo? Crede nos meus profetas e... Aqui não tem isso. Mas em outros lugares tem muita coisa assim, pastor. Meu compromisso é com Deus. Estou bem com Deus e eu não devo muita satisfação para homem. Entende? Agora eu vou te explicar porque tem muita gente que não prospera. Porque a Bíblia diz assim, 2 Crônicas 20:20. Creia em Deus e você não vai morrer. Amém. Aqui é uma cidade de universitários. É mais ou menos assim. Estuda pouquinho, você passa na média. Vai passar. Vai se formar. Agora está uma chave bíblica dizendo assim, prosperidade está debaixo da orientação e da voz do profeta. O ministério profético se adequou no Novo Testamento, mas não acabou. Capítulo 2 de Apocalipse diz assim, e ao anjo da igreja, e ao anjo da igreja, e ao anjo da igreja, e a todas as igrejas ele vai falando ao anjo. Quem é o anjo da igreja? Alguém está me ouvindo? Quem é o anjo da igreja? Deus fala com o anjo e o anjo direciona. E é assim desde que a Bíblia é Bíblia. O segredo para uma vida próspera é começar a ouvir a direção do homem de Deus e mesmo que a gente não entenda, obedecer, porque há um princípio instituído debaixo de obediência. Vou te explicar. Moisés diz assim para Josué, Josué, amanhã cedo eu vou subir o monte. Sim senhor, amém. E eu? Não, você vai lá para a guerra. O obreiro rebelde ia dizer o quê? É bom senhor, né? Eu vou lá brigar, o senhor vai lá para o monte. O obreiro obediente diz assim, eu não quero nem saber qual que é a ordem, eu vou lutar. Eu não quero nem saber o que você vai fazer no monte, qual que é a minha ordem. Vai lutar, eu vou lutar.
Josué não tinha a menor expectativa de mais nada, ele só era fiel ao seu líder, ele só era obediente, o obreiro prestativo. É aquele obreiro que você diz, vai, ele fica, vem para cá, irmão, preciso de um mutirão na igreja, ele está presente, irmão, preciso de uma ajuda, vamos lavar o banheiro, vamos. É o obreiro presente, ele não tinha ascensão de ministério, não tinha nada disso, estava ali. Só que aí Moisés disse assim, eu preciso de alguém para lutar, eu. Muitos poderiam dizer assim, inteligente senhor, o senhor vai lá para o monte, eu vou. Mas a Bíblia diz que enquanto Josué lutava, o líder estava com os braços erguidos intercedendo. Às vezes você recebe direção dos homens de Deus, e você mesmo que não entenda enquanto obreiro, pratique e obedeça 100%, porque Deus está te avaliando. Josué olha para isso e diz assim, eu vou para uma batalha, eu vou lutar, eu vou obedecer. Para ele é só mais um dia. Deus está olhando do céu e está dizendo assim, está passando nos meus testes, passa o tempo. Deus diz assim, vou recolher Moisés, vou guardar ele, vou trazer para mim, vou levantar alguém para ficar no lugar dele. Deus não procura currículos, Deus não procura os pedigrees, Deus não procura a hierarquia. Deus olha e diz assim, vou procurar os fiéis, vou procurar quem nunca mediu esforço para a obra, vou procurar os obedientes, vou procurar aquele que nunca disse não. Cadê? Deixa eu ver. Vai diminuir na lista, chega uma hora que ficam os dois ali, e Deus diz assim, não, é Josué. Josué, capítulo 1 do livro que leva por seu nome. Quem é dirigente de congregação aqui? Levanta a mão. Quem dirige igreja? Legal. Quem dirige algum órgão na igreja? Algum grupo? Círculo de oração, escola dominical? Baixa a mão. Vou fazer uma pergunta, você responde só para você. Você já substituiu gente ruim? Não responde para mim não, para você só. Quando você assume uma igreja, um púlpito, uma escola bíblica, uma orquestra, que o antigo gestor era ruim, irmão, qualquer coisa que você faz é bom. Você deu uma saudação melhorzinha, o povo diz, esse pastor, no nome de Deus. Inverte o ônus. Você já substituiu gente boa? No emprego. Você chega o funcionário que chegava cedo, saía mais tarde, fazia hora extra. Irmão, o paralelo é ruim demais, porque tudo que você faz está devendo. Deixa eu te explicar uma coisa. Deus chama Josué e diz assim, meu filho, você vai assumir a igreja agora, tá? Estou recolhendo meu filho, é você, eu. Irmão, como é que você substitui um homem que subia no monte e falava com Deus o rosto a rosto? Como é que você substitui um homem que o povo tinha sede e ele dizia assim, ô rocha, dá licença, água, e a água vinha? Como é que você substitui um homem que o povo chega diante do mar e ele chega assim, o mar, dá licença, o povo vai passar. Abre, por favor. Você já imaginou substituir um homem desse tamanho? O povo diz assim, estou com fome, Deus, tem como arrumar? Comida do céu. Qual é o próximo princípio que nós vamos aprender? A capacitação não depende de quem nós somos. Deus chama Josué e diz assim, meu filho, todo lugar que você pisar a planta do vosso pé é seu. E Josué diz assim, amém, que bom, gostei dessa parte, mas o senhor não leva a mal não, mas eu ainda não tenho graça que Moisés teve, eu não tenho a unção, como é que eu vou conseguir? E Deus responde, você quer prosperar na vida? Você quer ter uma casa bem sucedida? Quer ter um ministério próspero em qualquer aspecto da vida? A receita está aqui, ó. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias na tua vida. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás esse povo herdar a terra que jurei a seus pais e daria. Verso 7. Então somente esforça, tem muito bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei. Verso 8. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Olha o segredo. Você não precisa pensar em ser melhor ou pior.
Você não precisa se preocupar em como vai vencer ou como vai superar. Alguém tem a palavra de Deus aí? Olha para um crente perto de você e diga assim: não se aparte da tua mão, da tua boca, da tua vida, esse livro. Aqui tem resposta para salvar casamento, aqui tem resposta para salvar empresa, aqui tem resposta para tirar da doença, aqui tem resposta para você pregar, aqui tem resposta para expulsar demônio, aqui tem todas as respostas que nós precisamos. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Ele está dizendo assim: quer prosperar, quer receber as promessas, não te aparte. Pensa a Bíblia, de manhã pensa a Bíblia, durante o dia pensa a Bíblia, à noite pensa a Bíblia. Eu quero te dar um conselho: acorda um pouquinho mais cedo e antes de sair de casa, leia um pouco da palavra. O Espírito Santo vai te direcionar. Você vai ver que durante o dia as coisas vão passar a fluir. Você começa a ser guiado, direcionado, e às vezes você tende a tomar uma atitude, o Espírito de Deus assim: não. E aí o Espírito Santo vem e faz você lembrar. E aí o Espírito Santo diz assim: lembra aquilo que você leu ontem de manhã no devocional em casa? E você diz: puxa vida, era isso. O diabo armou o laço, mas eu não vou agir. Eu vou esperar, eu vou perdoar, eu vou dar outra face, eu vou aguardar, eu vou agir conforme a Bíblia, conforme a palavra. E na dúvida, hoje a gente tem um problema e pensa no advogado, pensa no médico, pensa no contador, pensa no amigo, pensa em todo mundo, e Deus é por último. Inverte isso. Quando você não se aparta da boca o livro da lei e medita nele de dia e de noite, a graça que excede todo entendimento nos guarda em Cristo Jesus e vai nos trazendo paz, tranquilidade, alegria, salvação em um tempo e em fora de tempo. Próximo princípio com Josué é esse: como Josué chega a ser escolhido? Nós vimos então, estando disponível e tendo visão, enxergando que não é por quem ele é, mas porque Deus é. Todas as vezes que eu olho para mim, eu digo: é impossível. Quando eu olho para Deus, eu entendo que eu sou mais do que vencedor. Pedro, quando caminha pelas águas olhando para Jesus, ele caminha sobre as águas. Quando é que ele afunda? Quando o vento sopra e ele repara em si, ele passa a afundar. Da mesma forma somos nós. Quando nós olhamos para Deus, é o princípio que Davi aplica quando vai contra Golias. Golias é grande, é maior. Davi não tinha um mínimo percentual de chance contra Golias, humana e fisicamente. Mas ele entende esse princípio. E quando ele vai, o gigante zomba, o gigante diz assim: você está pensando que eu sou cachorro para vir comigo, contra pedras? Hoje eu vou pisar você. Ele diz assim: o senhor só não entendeu um princípio. Você vem contra mim com escudo, com espada, com lança. Eu vou contra você assim mesmo, porque eu não preciso de muita coisa quando eu vou debaixo do nome do Senhor dos Exércitos. Quando nós trazemos Deus para o centro da nossa vida, todas as dificuldades abaixam, caem por terra, porque Ele é o que é, Ele é o grande eu sou, Ele é tudo. Aleluia. Josué aplica esse princípio à sua vida e passa a viver experiências com Deus. Quero dizer a você que se você for fiel a Deus, à sua igreja, ao seu ministério, às suas convicções, à palavra do Senhor, você não precisa ser visto por muita gente, porque Deus no tempo certo vai te honrar e vai te trazer para o lugar de honra que Ele determinou sobre a sua vida. Pare de se preocupar com o que as pessoas estão pensando em todo o tempo. Seja fiel ao Senhor e à liderança que Deus constituiu sobre a sua vida. E no tempo certo o livro das crônicas tem que ser aberto. Ainda que te esqueçam. Quando o rei perde o sono, diz assim: quem é Mardoqueu? Manda chamar, porque esse moço tem história. E a tua história está sendo escrita no livro da vida, no livro da glória de Deus. Deus há de se lembrar no tempo certo e retribuir a cada um de nós. Próximo princípio essencial da vida desse homem, nós vamos encontrar no capítulo de número 3. Josué, muito bem, assume a liderança. Josué então agora está dirigindo a igreja de Israel. E entenda, o tamanho da nossa adversidade vai determinar o tamanho da nossa vitória. Vou dizer de novo, o tamanho das nossas adversidades determina o tamanho das vitórias.
Não fica reclamando a Deus porque o problema é grande. Quando você entende esse princípio, você diz assim, se a luta é muito grande, a vitória vai ser muito grande. Se o problema é muito difícil, é o que o pastor estava ministrando agora há pouco aqui, a orar pelos irmãos que estavam desenganados. Tem coisa mais legal para a gente do que é crente, do que o médico vir cheio de... o senhor não vai morrer mais não. Mas doutor, o senhor não falou? Mas eu não sei o que aconteceu não. E, principalmente se ele não é crente, ele tem dificuldade de falar de milagre. Sua fé é um negócio estranho, essas coisas que você faz é esquisito. Você diz, não doutor, Deus me curou. Você diz, não doutor, eu não acreditei no diagnóstico, porque Deus é o dono da vida. Tem coisa mais legal que isso, mas só crente entende. O ímpio, diante de uma adversidade dessa, perde a cabeça, entra em depressão. O crente diz assim, não, minha vida está na mão de Deus, a última palavra é dele. Josué está diante de uma primeira adversidade no ministério. Eu quero que você entenda algo importante. Deus chama Josué no capítulo 1 e diz assim, meu filho, ninguém vai ficar na sua frente. Nada vai te impedir. Você vai ser uma bênção. Sabe aquele culto fervoroso que você sai cheio do Espírito Santo com a palavra, glória a Deus. Josué está assim. Só que chega no longo da vida, 2 dias depois, 3 dias, hipoteticamente, vamos imaginar que você sai de um culto domingo desse, na segunda cedo, ele está achando que vai ser tudo alegria. E aí ele acha o Jordão. Quem não tem uma espiritualidade plena, já murmura aí. Ô Deus, o senhor está de brincadeira? O senhor me dá uma promessa dessa. O senhor disse que eu vou ser o líder, que ninguém vai ficar na minha frente. E no outro dia tem um Jordão para eu passar, Deus. O povo vai reclamar já. Não, Deus, não pode. Mas quem tem visão, se lembra de que a promessa não é que tudo vai ser fácil. A promessa é que, tendo aflições, nós somos mais do que vencedores. E o próximo princípio que nós vamos aprender aqui no capítulo 3, é que Deus diz a Josué assim, santificai-vos, coloca diante de você a arca do Senhor, a arca do concerto. 2 princípios. Você quer ter uma vida bem-sucedida? Santificação sem a qual ninguém verá a Deus. O diabo não brinca de ser diabo nenhum dia, irmão. A gente não pode brincar de ser crente. Quer ver milagre? Santifique-se. Quer viver os melhores cultos? Santifique-se. Quer ter experiências sobrenaturais com Deus? Santifique-se. Quer ser usado pelo Senhor? Santifique-se. A Bíblia diz que Deus orienta Josué dizendo assim, santificai-vos, você e o povo. Segundo princípio, coloca a presença de Deus na frente. Olha para um crente perto de você e diga assim, onde é que está a presença de Deus? Deus não pode ser o último recurso. Deus não pode ser algo que a gente busca na igreja aos domingos. Aqui não acontece isso, mas em outros lugares sim. Deus não pode ser alguém que a gente só busca no culto de domingo à noite e sai dali chorando, alegre, mas na segunda-feira esquece e ele vai voltar a encontrar só na igreja no domingo. Não. Deus, se eu quiser ter uma vida de prosperidade, de sucesso, tem que estar na frente. Não sou eu que direciono, é Ele que direciona. A Bíblia diz, existe uma barreira impossível. Como é que eu passo? Coloca a minha presença na frente e vai atrás, porque eu vou abrir o caminho no meio desse rio. Eu vou abrir o caminho diante dessa adversidade. Eu vou tirar todos os impedimentos. Eu vou abrir aquilo que parece impossível. Diz a palavra de Deus que enquanto os sacerdotes levantam a arca, e aqui existe um outro princípio. Olha para alguém perto de você e diga assim, a presença de Deus pesa. Tem um evangelho que eu brinco com os obreiros que eu sou pastor e as igrejas que eu tenho mais intimidade, mas tem algum evangelho pregado hoje em dia que é um evangelho meio Disney World, sabe? Aquela coisa assim, fácil, bonitinha, poética. Isso não é evangelho. O evangelho continua sendo dizendo, toma a tua cruz e me siga.
Ser crente pesa, e para o céu pesa. Não é tudo fácil, o caminho aberto. Tem gente querendo pavimentar o caminho para o céu, sabe? Contratar a autobahn, dizendo assim, vamos fazer 2 vias. A gente bota um pedágiozinho, mas vamos colocar 2 vias, grande, sem parar, a gente chega mais rápido no céu. Não mudou o caminho. Podem até tentar fazer isso, mas o caminho ainda é estreito. A presença de Deus pesa, a presença de Deus machuca. A gente tem que abrir e negar nós mesmos. Mas enquanto o sacerdote levantava a arca, o caminho abria. Eu estou tentando dizer para você que você, obreiro do Senhor, está aqui nessa casa hoje, é levantado como um sacerdote onde você estiver. Então vista o peso da presença de Deus. E Deus vai abrir o caminho para a tua família, Deus vai abrir o caminho para os teus amigos, Deus vai abrir o caminho do teu ministério, a igreja que você dirige, Deus vai abrir o caminho. Dói, pastor, machuca, mas todos vão passar abençoados. A Bíblia diz que quando os sacerdotes tocaram o pé na água, isso significa tem que molhar o pé. Enquanto o sacerdote está carregando o peso e o pé está desconfortável, o resto vem atrás passando em paz. Você não entendeu? Vou te explicar. Se você carregar o peso da presença de Deus e se sacrificar, a tua família, a tua bênção, aqueles que estão debaixo, aqueles que vierem depois, vão passar abençoados. E tem 2 tipos de gente nesse texto: os que carregam a presença, e aí eles param no meio, e são milhões de pessoas, todo mundo passando com o pé seco, e eles estão com o pé enxutinho, e eles estão lá no meio carregando a presença. Dói, troca o ombro, está machucando, a coluna já dói. O pastor operou da coluna, né? Eu também tenho uma hernia de disco. Eu ganhei ela no jiu-jitsu, me deu uma luta na vida. A gente sabe como é que é travar, né? Mas eles estão lá no meio, dizendo assim, ai. Mas quando olha para o lado e vê o povo passando, diz assim, está valendo a pena o meu esforço, eu vou continuar. O diabo vem e diz assim, larga, desiste, sai disso. Não. Enquanto eu estou aqui pagando o preço, a minha família está passando abençoada, os meus amigos estão passando abençoados, a minha cidade está passando abençoada. Eu vou continuar pagando o preço. Há um galardão preparado para esse preço que você tem pago. Você verá a sua vida prosperando. Enquanto os sacerdotes estão no meio, passa todo mundo. Aí Deus chama Josué e diz assim, pera aí, escolhe 12 e manda voltar. Como assim? Manda eles ir lá onde está o pé do sacerdote e pegar uma pedra. 2 tipos de gente na igreja. Um carrega a presença, e outro carrega a pedra. E humanamente falando, isso é um teste de prova. Porque eles tinham que voltar, pegar uma pedra, jogar no ombro. E não é qualquer pedra, é uma pedra. Machuca também. Dói também. Mas essa pedra seria usada para construir um memorial. Vou te explicar. O sofrimento que você está custando para carregar hoje vai criar um peso de glória para a sua história. Aquela dor que eles sentiam ao carregar a pedra, a aflição do momento presente, não se pode comparar com a glória que há de ser manifestada. Alguém está me entendendo? Olha para alguém perto de você e diga assim, carrega mais um pouco essa pedra. Sabe por quê? Porque no tempo, na hora que Deus disse assim, agora chega, aquele que te causou dor, você vai lembrar e dizer assim, não, isso é uma lembrança que eu trouxe do meio da adversidade. E todo mundo que vai passar vai ter que dizer assim, olha, ele passou aqui, ele carregou, e isso é um peso de glória hoje. Ele abriu esse caminho, a glória de Deus se manifestou, e aquilo que você está sofrendo vai servir de glória para a tua família. Enquanto você carrega a pedra, você está escrevendo história. Enquanto você traz a pedra, a tua família vai ser próspera no futuro. Deus está criando um memorial dizendo, continua mais um pouco, carrega mais um pouco, mas continua perseverando, porque no fruto, lá na frente, quem passar vai ter que olhar assim, ele passou, ele esteve aqui,
Nós estamos aqui nessa casa linda, porque há anos e anos atrás, alguém veio carregando pedra, dizendo assim: eu vou abrir um ponto de pregação para pregar que Jesus cura, salva e batiza. E hoje nós estamos aqui cheios do Espírito Santo, porque alguém carregou pedra lá atrás. Em o nome de Jesus, pegue as suas e vá carregando, porque vai ser construído um peso de memorial em glória sobre a sua vida. Próximo ponto a aprender com Josué: passaram o Jordão, fizeram o memorial, o povo vai comemorar, o povo vai fazer festa. Pastor, o que o senhor está dizendo? Deus vai dar vitória, tua família vai prosperar, tua igreja vai prosperar, e onde você dirige vai prosperar. Por quê? Porque você está lá e você é abençoado e vai tomar posse da palavra, vai dar certo. Só tem um detalhe: faz a festa, não faz? O povo está em festa. Olha para um crente assim: Josué não. O povo fica festando. E Josué? Josué sobe a colina, irmão, e olha e diz assim: acabei de passar o Jordão, tem um muro agora. O povo está dizendo: só o Senhor é Deus. Josué não. Josué vai se prostrar para falar com Deus, dizendo assim: o Senhor acabou de me dar uma vitória, mas já tem uma luta maior. Pastor, que palavra difícil. Eu vim aqui profetizar para você que você vai vencer, mas vai ter uma luta pior te esperando do outro lado. Sabe por quê? Porque a obra não termina onde você está. Porque o que Deus tem ainda é maior. Deus não te chamou só para passar o Jordão. Deus te chamou para passar, mas para conquistar e para viver a plenitude da palavra dele. Um dia, José chega na casa de Potifar e ele vai dando tão certo que ele vira o mordomo-chefe da casa, ele vira o chefe. Talvez ele se acomodasse dizendo assim: puxa, Deus já me exaltou. Para quem estava na cisterna e depois vai para ser vendido como escravo, Deus já me exaltou. Do dia para a noite ele vai parar na cadeia. Ele poderia dizer assim: Deus me abandonou. Deus disse: não, estou colocando outra luta, porque quanto maior a luta, maior a vitória. Se ele não desce para a cadeia, ele não sobe jamais para o trono. Alguém está me entendendo? A tua família vai comemorar e vai fruir, mas Deus vai dizer assim: vou colocar outra diversidade, que é para que você vença e entenda cada vez mais o que é o agir de Deus. Deixa eu te explicar algo de forma rápida, o tempo não espera. Diz a Bíblia, capítulo 5 do livro de Josué, versículo de número 13. Essa água é minha? Posso tomar? Sucedeu que, verso 13 do capítulo 5. Sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. Preste atenção. Olha aqui para mim. 5:13 de Josué. Anota, depois você lê. Josué, ele venceu e já está de olho na outra vitória, na outra luta. E ele olha e diz assim: como é que vai ser? Quinto princípio que nós vamos aprender com ele: quem não sabe para onde quer ir, não sabe como vai chegar. Você precisa determinar onde você quer chegar. Alguém está me ouvindo? Se você viver assim: Deus proverá, você não sabe o que você vai estudar, você não sabe onde vai trabalhar, não sabe o que você quer comprar. Ah, eu quero comprar um carro. Amém. Mas que carro que o irmão quer? Com 4 rodas. Aí vem um carro que é uma luta, e o irmão reclama depois. Não, você tem que mirar, conforme as tuas forças, mas tem que mirar. Poxa, eu quero um carro assim, um carro mais novo. Eu tenho esse que Deus me deu, uma benção, mas eu quero um melhor. Eu vou trabalhar para isso. Tem que saber onde quer chegar. Nem sempre a gente sabe como vai chegar, mas tem que saber onde quer chegar. O primeiro princípio é saber onde vai. Josué olha para Jericó, e Jericó, todo mundo aqui conhece, são obreiros experimentados. Jericó era a cidade melhor protegida. Suas muralhas chegavam a ter 7 metros de espessura em alguns momentos, ou seja, era possível passar um carro por cima. Nenhum povo queria brigar com Jericó, porque era impossível passar, não dava para passar.
Então todo mundo já desistia no muro, olhava para o muro e dizia, gente, larga a mão estranha, larga, chega. Josué passa o Jordão, que é um milagre sobrenatural. Mas ele já está olhando dizendo assim, agora para chegar onde Deus falou que eu tenho que chegar, eu tenho que passar por aí. Como é que eu vou passar nisso, gente? Diz a Bíblia. Levantou os seus olhos e olhou. Se ele levantou os seus olhos, é porque ele estava com os olhos para baixo. Deixa eu descrever o texto rápido e eu já volto para explicar. E eis que se pôs em pé diante dele um homem, que tinha na mão uma espada nua, e chegou-se a Josué e ele disse, és tu nosso ou dos inimigos? E disse, não, mas vem agora como príncipe do exército do Senhor. Então, Josué se prostrou sobre o seu rosto em terra e o adorou, e disse-lhe, que diz meu senhor a seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué, descalça os sapatos dos seus pés, porque o lugar que estás é santo. E fez Josué assim. Ótimo. Muitos de vocês devem estudar a palavra, devem ser teólogos também, existem vários pastores aqui. Eu não quero discutir teologia com vocês, mas quero só aplicar alguns princípios de teofania. Tá? Você já viu algum anjo ser adorado na Bíblia? Anjo ninguém adora. Ninguém se ajoelha para anjo. Anjos são seres enviados por Deus para serviço. Tá, então vamos lá. Então imagina que Josué está aqui, de olho para o problema dele. Josué é crente. Deus diz assim, não se afaste do livro dessa lei, antes dele medita de dia e de noite. Josué está olhando para o problema e está ali comendo Bíblia, dizendo assim, Deus, eu não sei como é que eu vou passar isso, mas eu preciso de uma vitória. Josué está orando, gente. Está prostrado. Está orando. Está clamando, está dizendo, Deus, eu preciso chegar lá. Como eu não sei. Deus, tem misericórdia de mim, Deus. O Senhor me trouxe até aqui, eu preciso da tua intervenção. Se não for o Senhor, eu estou perdido. Eu passei o rio também, mas agora esse muro como é que faz? Não adianta mandar o profeta na frente não, o sacerdote carregando a arca, que o muro é físico, não vai abrir. Como é que faz? Deus, o que Josué está ensinando tenha suas crises, tenha. Tenha os seus medos, tenha. Mas tenha na presença daquele que pode resolver. E tenha olhando para onde você quer chegar. Tenha a porta fechada na sua cara, tenha. Tenha o currículo rejeitado, tenha o desemprego chegando, esteja demitido, tenha o atestado médico dizendo vai morrer, mas pega tudo isso e olha para Deus dizendo assim, mas eu creio na tua palavra, eu sei onde eu quero chegar. Josué está com toda a negativa do mundo, mas está orando. Diz a Bíblia que um anjo do Senhor se manifesta, mas ele diz assim, eu sou o príncipe do exército, logo, nós vamos entender que quando Josué se prostra para adorar um ser celeste, isso é uma manifestação do próprio Jesus. Vou te explicar. Quando você não sabe como resolver o problema, e você clama ao Senhor com toda a sua força, na hora que Deus olhar e perceber que você não tem mais o que fazer, é nessa hora que Jesus vai se manifestar para dizer assim, meu filho, vou te dar direção. Meu filho, vou te mostrar o caminho. Meu filho, tudo que eu queria é isso. Quem é pai aqui? Tem coisa mais legal do que o filho procurar e dizer assim, pai, eu preciso de uma ajuda. O pai, meu pai até hoje, eu sou casado, eu sou um pastor. Até hoje ele me liga e diz assim, está precisando de alguma coisa? Como é que está o João? E ele fica doido tentando achar uma brecha para poder me dar alguma coisa, alguma ajuda. A Bíblia diz, se nós somos maus, não daríamos uma cobra, um filho, um escorpião, uma serpente. Que dirá o nosso Deus, olhando do céu, nós como filhos, dizendo, pai, eu preciso da tua intervenção. Deus como um pai está dizendo assim, meu filho, clama a mim, eu vou te responder e vou te anunciar coisas grandes e firmes. Diz a palavra que enquanto Josué está diante do problema, falando com aquele que pode resolver o problema, aquele que pode resolver o problema se manifesta. E quando ele se manifesta, ele diz assim para ele, descalça o sapato dos teus pés. Alguém está me ouvindo? Olha para alguém perto de você e diga assim, descalça o sapato dos teus pés. Tá? Se você tiver curiosidade de procurar os textos originais, você vai perceber que a expressão descrita aqui não são sapatos, é o sapato, tá? No singular. Rapidinho, abre a Bíblia comigo aí. Livro de Ruth. Capítulo 4, verso 7. Rapidinho, gente.
O tempo já está indo embora. Ruth 4, 7. Alguém achou? Havia, pois, já de muito tempo este costume em Israel, quanto à remissão e contrato, para confirmar todo o negócio, que o homem descalçava o sapato e o dava ao seu próximo. E isto era por testemunho em Israel. Vou te explicar. Quando você tinha uma dívida em Israel, e você não tinha como assumir, pagar, quitar, você podia suscitar um parente, alguém da família, que tivesse condição. Então você transferia a dívida, dizendo assim, ó, eu não posso, mas ele é meu irmão e ele vai pagar a dívida e vai assumir a responsabilidade. Alguém está me ouvindo? Jesus aparece para Josué e diz assim, filho, tira o sapato. Hã? O que está sendo escrito nas entrelinhas? Você está aí prostrado olhando para a muralha dizendo assim, eu não sei resolver. Jesus chega e diz assim, que bom. Passa para mim o problema que eu resolvo. Você não entendeu? Eu estou tentando te dizer que diante dos impossíveis para a nossa vida, Jesus está dizendo assim, para que ficar em depressão, preocupado? Passa para mim a dívida. Transfere para mim o problema. Lance sobre ele as vossas aflições. Coloque aos pés da cruz as suas adversidades. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quando Josué está prostrado dizendo assim, eu não sei como eu vou vencer, Jesus se manifesta assim, deixa comigo meu filho, transfere a dívida, e eu vou te dar a direção. Eu vou te mostrar como derrubar. Eu vou te mostrar como vencer. Passa para quem sabe, para quem pode, e vai andando na minha presença, e você verá a minha mão sendo presente na sua vida. Diz a palavra de Deus, que na mesma hora, ele recebe a direção dizendo assim, faça dessa forma e dessa forma. Eu te pergunto, rodear muro, derruba muro. Tocar trombeta e buzina, derruba muro. Mas entregar para Deus o problema resolve qualquer problema. O princípio que Josué nos ensina, o quinto princípio, antes de nós terminarmos. Entrega para Jesus a direção das coisas. Quando você não souber como proceder no seu ministério, fecha a porta do seu quarto, dobra o seu joelho e vai falar com Ele, porque Ele vai te dar a direção. Ele vai te dar a direção. Para a gente encerrar, Josué passa por outras vitórias. Josué vence ciladas, Josué vence coalizões, os inimigos se juntam para vencê-lo. Mas em todas as investidas malignas, Josué se manteve firme, prosperando. Ao momento em que se o sol se pusesse, eles perderiam a oportunidade de liquidar os adversários. Josué diz assim, Deus, eu preciso de mais um pouco de luz. Deus para o sol. Alguns conseguem fugir. Deus manda pedras do céu. Josué então logra êxito em tudo o que faz. Alguém me ouve? Finalmente, nós chegamos ao final da sua história. Pulando muitos aspectos, mas vamos encerrar aqui. Capítulo 24. Josué já está no alto da sua vida. E ele vai nos ensinar a coisa mais importante do ministério, da vida pessoal, da vida profissional. Olha para alguém perto de você e diga assim, nenhum sucesso, em qualquer aspecto, justifica o insucesso na família. Não adianta ser um grande obreiro e ter a família perdida. Não adianta ser um grande empresário e perder sua casa. Não adianta se tornar um homem bem-sucedido e perder seus filhos. A bênção do Senhor começa dentro de casa. O meu ministério começa na minha casa. O ápice do nosso sucesso começa em casa. Cuida da tua família.
Tua família é o maior patrimônio que Deus te deu. Tire tempo para a tua família. O inimigo tem nos tomado muito tempo. Hoje, com o advento do telefone, antigamente a gente tinha um problema na sexta, você ia saber na segunda-feira. Saiu depois das 6, acabou, fechou a empresa. Hoje, você entrou no carro e já está sabendo de um problema, está sendo cobrado. Nós vivemos com a cabeça a mil. Isso nos rouba do culto, isso nos rouba de nós mesmos, isso nos rouba na família. Qual de nós não está em casa, mas está respondendo e-mail, está resolvendo problema? Existem pessoas que estão de férias. Eu já viajei com alguns pastores que estão ali tensos, preocupados, resolvendo problema de igreja. Está de férias. Olha para alguém, por favor, e diga assim: cuida da tua família. Tenha tempo devocional. Traga a palavra para dentro de casa. Eu tenho um bebezinho de 2 meses, e a coisa que está me dando mais alegria em casa é quando eu vejo a minha esposa, todo dia cedo, lendo a Bíblia para ele. Ele não está entendendo nada, mas ele começa a dar risada. Mas aquilo já vai começar a criar um histórico na cabeça dele. No tempo certo, hoje de manhã, eu estava lendo a palavra de Deus, estudando um pouco, e ela colocou ele na cadeirinha do meu lado. Eu até tirei uma foto, eu coloquei um dos livros de comentário em cima dele, assim, já está estudando comigo. E eu já estou profetizando isso sobre a vida dele. É importante que nós cuidemos das nossas famílias. E Josué vai nos ensinar isso no final da sua história. Capítulo 24, versículo 15. Ele diz assim: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você sabe o que significa esse texto? Josué substitui Moisés. Josué se torna um líder de Israel. No final da vida ele está ensinando para nós pastores e para vocês, obreiros, que uma vida dedicada a Deus nos traz a condição de determinar algumas coisas. Uma vida de servidão ao Senhor nos traz a graça aos olhos de Deus de determinar alguns princípios. Enquanto pastor, eu gasto a minha vida influenciando vidas. Eu estou aqui pregando a palavra para vocês. Mas o que vocês farão dessa palavra, não cabe a mim decidir. O controle não está nas minhas mãos. O pastor Ismael é o pastor que Deus colocou o anjo dessa igreja para pregar e ensinar, admoestar. Mas o que você faz com a orientação que ele te dá, não tem como ele controlar. São milhares de membros que nós dirigimos em todo o país. Alguns pastores morrem tentando. Alguns pastores tentam entrar nas casas. Isso é impossível. O que Josué está nos descrevendo ao longo dos seus 80 anos é: gente, nós vamos gastar a nossa vida pregando, influenciando e direcionando. Alguns vão ser salvos, outros não. Mas, se você se dedicar a Deus, guardando o livro da lei, praticando ele, tendo uma vida de fidelidade, dentro da sua casa é diferente. Josué levanta para dizer assim: gente, eu sou o líder de vocês. Eu já preguei, eu já orientei. Decidam o que vocês querem. Mas na minha família estou determinando. Eu e a minha casa vamos permanecer fiéis. Eu e os meus vamos ser guardados pela graça que excede todo entendimento. Eu e a minha família, a primeira igreja que eu dirijo, essa não vai se perder. Eu vim aqui essa noite para dizer a você: nesse é bom, paute a sua vida, tendo visão, buscando direção, buscando viver a melhor direção de Deus sobre a sua existência. Honre o seu pastor, esse é o caminho para ser escolhido por Deus.
mas acima de tudo, guarde a presença e a palavra, porque isso vai trazer salvação à sua vida. No final da história, você vai olhar e vai dizer: alguns eu consegui, outros não, mas pela glória do Senhor, eu e a minha casa nos guardamos em pé. Eu e a minha casa estamos debaixo da direção. A mesma unção que me trouxe desde a juventude é a unção que me garante a certeza de dizer: eu e a minha casa, nenhum vai se perder. Nós serviremos ao Senhor. Que essa seja a nossa história em muitos anos. Que ao terminar a vida nós tenhamos memoriais que falem a nosso respeito. Que nós, assim como Josué, possamos tirar os sapatos dizendo: Pai, é o Senhor que decide, é o Senhor que resolve, eu só obedeço e vou atrás. E que em nome de Jesus, ao findar a história, você possa olhar para trás e dizer: nenhum se perdeu. Aqui estão os meus filhos, meus amigos, meus obreiros, aqueles que Deus me deu, todos estão guardados, todos servindo ao Senhor. Que Deus nos abençoe e nos guarde, que a graça dEle esteja sobre nós. Eu agradeço pela confiança, agradeço o carinho do pastor Ismael e peço a vocês que não se esqueçam de orar por nós. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.